Estamos de volta, programa Voz do Sul aqui na Post TV. Everaldo, agora a gente dá sequência ao nosso projeto Eleições 2022. Nós informamos, você elege, né? A mostrar que nós somos bem democráticos. Eu tinha um candidato agora há pouco falando pelo PL, partido do presidente Bolsonaro, e agora uma candidata que é do time do Lula presidente. Isso aí. A gente conversa com ela agora, que é a candidata a deputada federal pelo PCdoB, Giovana Mondardo. Seja muito bem-vinda. Nath, Everaldo, todo mundo aqui da Post TV, um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, do time do Lula, podendo falar com a população e trazendo um pouco de informação e principalmente aquilo que a gente mais precisa nesse momento, que é a garantia de que no dia 2 de outubro vamos superar esse retrocesso que a gente tem enfrentado. Candidata, tu já passaste aqui pelo estúdio na tua pré-candidatura, mas eu gostaria que tu começasse se apresentando para o pessoal que está em casa nos assistindo, conhecer a Giovana Mondardo, conhecer um pouquinho da tua trajetória política também, tu que és vereadora em Criciúma. Conta um pouquinho para o pessoal de casa que está te assistindo hoje pela primeira vez. Nath, bom, eu sou uma jovem, né, fui eleita a vereadora mais jovem da história de Criciúma e fui eleita em 2020 na minha primeira eleição. Conquistamos a segunda maior votação do município, com 2.430 votos, né, entre mais de 260 candidatos. E com esses desafios que impõem para a juventude, para as mulheres ingressarem na política, a gente fez história, não tenho dúvida disso. Mas antes disso, eu também sou profissional de saúde, eu sou dentista de formação, sou professora universitária, trabalho no Núcleo de Saúde Coletiva da Universidade, da Unesc, e hoje esse rescaldo da política, né, que me fez ingressar para a política, foi a saúde pública brasileira, né, foi de fato a minha paixão por entender um projeto social e político que o SUS representa para o país, e me formei em odontologia, fiz uma residência multiprofissional, então tenho uma especialização em saúde da família, em gestão em saúde, e um mestrado em saúde coletiva, e nesse interpério ali, esse meio tempo, eu fui convidada a ser candidata a vereadora e aceitei o desafio, né, e trabalhei em unidade básica de saúde e no centro especializado em reabilitação, só com pessoas com deficiência, em fase de diagnóstico de autismo, de deficiência intelectual, em reabilitação de acidente de trânsito, AVC, e depois ingressei para a política por entender que esses espaços que havia ocupado nesse caminho, que é o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, através da Comissão de Orçamento e Financiamento do SUS, eram insuficientes para transformar a realidade. E aí fui convidada a ser candidata a vereadora em 2020, topei o grande desafio, e aí veio a pandemia e veio o desafio também de mudança da regra eleitoral, e a gente passou a se comunicar muito pelas redes e também tentar fazer a política e fazer da rede um grande dispositivo e ferramenta para mudar a vida das pessoas através da política. E então a gente conquistou esse grande mandato, né? Que depois de 18 meses conseguimos aprovar 17 leis, e a maioria delas falando sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres, e as duas primeiras leis, a primeira lei antirracista e combate à LGBTfobia no município. Então foi muita coisa, muitas novidades, mesmo sendo a única vereadora de oposição, mas uma oposição pé no chão, responsável, que tudo aquilo que é bom para a cidade a gente precisa aprovar. E aí eu recebi o convite para ser candidata a deputada federal, representando o sul do estado no Congresso, e nesse caminho tem sido muito bacana assim, a receptividade das pessoas, em especial falando com a juventude, com as mulheres, e estou muito feliz com isso. Candidata, claro, a tua última eleição foi para vereadora e agora tu vens participando aí de uma campanha para a candidata a deputada federal. E como é que tem sido isso? É uma eleição completamente diferente também. Como é que tem sido essa vivência, conversando de fato com o eleitor na rua? Qual é a principal diferença entre as campanhas? Diferença é o tamanho, a primeira coisa, não tem como comparar, né? Porque é uma eleição que você precisa rodar o estado inteiro para falar e reconhecer a realidade de todas as nossas regiões, e foi o que eu fiz nos últimos meses. De muita dedicação, de muita abdicação, acima de tudo, Everaldo, porque você imagina, né? Com 29 anos, eu sou a candidata mais jovem ao Congresso Nacional da Federação, então você abdica de muita coisa, né? Abre mão de muita coisa. Eu me licenciei há mais ou menos 3 semanas do mandato de vereadora, então vocês imaginam que eu estava fazendo o mandato de vereadora, aprovando lei, trabalhando, me dedicando para Criciúma e construindo aí a nossa pré-campanha. Andei por todas as regiões do estado, construí as nossas avaliações e construímos as nossas propostas e o nosso projeto
para o futuro do país e de Santa Catarina. E essa é a grande diferença, né? Uma magnitude muito maior, nem se compara, mas uma eleição que, ainda que esteja focada bastante na polarização de presidente, é uma eleição que impôs a responsabilidade da eleição de uma grande bancada para a Assembleia Legislativa e para o Congresso Nacional para resgatar os direitos que a gente perdeu nos últimos anos. Então, a população está mais interessada na política e isso é muito bom, porque faz com que a gente que busca sempre a participação social e política das pessoas consiga desenvolver uma relação mais próxima, né, mesmo numa candidatura federal. Vereadora, a senhora vem, né, de Criciúma, naturalmente lá o PCdoB tem força, né? Tem o histórico lá do Douglas Matos, que foi várias vezes eleito vereador do município, enfim. Mas existe um movimento que começou alguns anos atrás ali para demonizar o comunismo pelo país, enfim. Tá, e como que foi essa história? Não te assustou um pouco de entrar num partido que as pessoas estavam falando, né, dessa volta, enfim, dessa demonização mesmo do comunismo? Sim. Não te preocupou isso? A tua família, por exemplo, te apoiou? Falou, oh, não, vai quem sabe tu vai para outro partido? Enfim, como é que foi essa trajetória? Beraldo, o meu pai é do PP, tá? E eu sou muito tranquilo de falar isso para as pessoas. O meu pai era executivo do PP de Nova Veneza, já foi vereador quando eu tinha uns 7, 8 anos mais ou menos, eu era criança. Eu sou daquela geração de filhos de político que detestava a política porque os pais ficavam fora de casa, né? Então eu sou dessa geração. Mas sempre atenta, né, ao momento político e tentando entender o que estava se passando. E só que quando eu entrei para a universidade, entendi que ali, enquanto fazia movimento estudantil, a nossa necessidade era para olhar para quem mais precisava, em especial através da permanência estudantil, e lá a gente conquistou o restaurante universitário, né, um restaurante com refeições a baixo custo, a farmácia no campus, enfim, garantimos a bolsa da Prefeitura Municipal de Criciúma, que estava para ser extinta, e eu gosto sempre de contar essa história porque a primeira vez que eu entrei na Câmara de Vereadores foi em 2015, 2014, numa dessas votações que ia acabar com a bolsa para os estudantes da universidade, e a gente precisou, depois de tentar muito diálogo, a gente precisou invadir a sessão e interromper, e aí as bolsas foram mantidas. E a outra vez que eu entrei foi como vereadora, né, e eu até citei esse período porque da luta eu nunca fugi, né? E eu sempre estive do lado dos trabalhadores, dos estudantes, e com muita tranquilidade entendi e escolhi o PCdoB porque compreendi na época e falo com muita tranquilidade, ainda sendo a única vereadora do PCdoB e mulher do estado de Santa Catarina, né? A gente não é um partido grande, né, que recebe grandes financiamentos, mas é um partido que da gente não falta trabalho, dedicação e sonhos de um Brasil melhor. Então, com certeza, esses últimos anos foram muito críticos, né, muito amedrontadores mesmo para a gente que faz política, tentando combater as desigualdades e bem no meio do fogo cruzado da polarização. Quando eu ingressei no partido, faz em torno de 7 anos, eu ingressei no PCdoB nunca com a intenção de ser candidata, enfim, mas eu queria me organizar, porque eu entendia que o PCdoB é o partido das mulheres e da saúde pública, né, que sempre fez essa defesa muito forte. Então eu ingressei com muita tranquilidade e hoje me sinto muito firme, né, com os pés muito, muito confortável nesse lugar, porque nesse momento da polarização brasileira e da conjuntura atual, requer da gente postura e principalmente comprometimento com de que lado você está. Infelizmente, mas eu não gosto de dividir o país entre nós e eles. Eu acho que é uma contraproducência na política. Mas dá para mostrar que diálogo dá para ser feito, que independente das posições políticas, você vai precisar inveteradamente conversar com quem pensa diferente de você. Eu lembro que durante a minha campanha em 2020 eu fui muito criticada porque eu abri conversa com muitos dos nossos deputados federais, que todos são, inclusive, bolsonaristas, né? E eu sempre conversei com todos. O pessoal, pô, mas como é que tu vai perder voto assim e tal? O pessoal não vai te apoiar mais. Gente, se vocês acham que eu vou ser eleita vereadora e vou ficar isolada ou fazer bons discursos na Câmara, mas não aprovar um projeto, não contem comigo para entrar na política. Por isso que, mesmo sendo a única vereadora de oposição, a gente tem 17 leis em Criciúma, e falo isso com o maior orgulho porque somos campeões de projetos apresentados e aprovados na Câmara, e isso mostra que da nossa vontade política de conversar com as pessoas, não é do nosso lado que falta isso. Então a gente se dedicou e estou muito confortável nesse sentido. Não, só para
concluir essa mesma linha aí, foi falado muito em escola sem partido, Sim. doutrinação na sala de aula, enfim, né, a candidata que é professora. Existe realmente doutrinação na sala de aula? Essa história é uma história da direita, enfim, para tentar polarizar mesmo esse discurso, enfim, dizer que eles são donos das melhores pautas. Como é que tá? Como é que a senhora veja essa questão? Eu sou da opinião que todos esses assuntos são cortina de fumaça mesmo, para tirar a atenção daquilo que é realmente importante, né? Igual além do conceito da ideologia de gênero, que eles muito referem, da mesma forma a linguagem neutra. Isso foi um conjunto de projetos e de falácias e de cortinas de fumaça que repercutiram no Brasil inteiro. Eu estava na Câmara de Vereadores quando esse assunto da linguagem neutra veio à tona, assim, com muita força. E eu fui nas escolas. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Eu vou nas escolas, vou conversar com os professores, vou conversar com os estudantes, vou conversar com quem de fato está interessado nesse assunto para saber se isso é feito na sala de aula. Isso nunca foi feito na sala de aula. Então, aprovar projeto proibindo linguagem neutra, como tem deputado estadual aí que faz, que a gente sabe muito bem, começa com Gessé e termina com Lopes, que é um cara é de Criciúma e que diz que representa o conservadorismo em Santa Catarina, porque abdica aí de benefícios políticos. Eu prefiro muito mais um político que se dedique a pautas reais e que estejam comprometidas com a realidade brasileira, com a realidade dos catarinenses, do que quem diz que o maior feito foi ter economizado para a população. Então, nesse sentido, Santa Catarina passou por um período muito forte, não só porque ainda é o último estado que representa aí essa diferença muito importante entre Bolsonaro e Lula, mas que repercutiu essas cortinas de fumaça em detrimento das grandes pautas, que é a boa remuneração dos professores, melhores estruturas para os nossos alunos e uma educação pautada na realidade, pautada no mercado de trabalho, pautada na qualificação da mão de obra, que é o que efetivamente a gente precisa no nosso estado, né? E isso se perdeu em detrimento dessas pautas aí de cortina de fumaça. Então eu faço a discussão séria, eu faço reta. Isso existe? Não existe, então não tem por que discutir, né? Ainda é uma pauta muito, muito limitada à academia, né? E a academia do ponto de vista do estudo, de evidência científica, enfim, porque a língua brasileira, e aí falando da linguagem neutra, a língua brasileira, ela se modifica, ela é um elemento vivo, né? Mas isso tem sido discutido no âmbito da academia, né? No âmbito universitário, que tem avançado, tentado construir melhores condições para discutir esse assunto em algum momento da história, e não será daqui 5, 10 anos. Acho que isso vai demorar muito tempo ainda. Então, é uma cortina de fumaça, não tenho dúvida. Perfeito, candidato. Pegando carona na pergunta do Everaldo sobre o partido, um nome que veio forte agora em teu apoio é o da Manuela Dávila, né? Isso traz força para a tua candidatura? Com certeza, Nath, porque é importante dizer que nós, mulheres jovens na política, somos, em menor dimensão, pouco representadas, né? Subrepresentadas. E aí, seja nas câmaras de vereadores, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Legislativas, não tão pouco que a gente avalia que só em Santa Catarina, que temos 41 deputados, são 5 mulheres, se não me falha a memória, 5 ou 6 mulheres deputadas estaduais, e no Congresso Nacional são só 3. Desses 16 deputados federais que a gente tem, 15 são bolsonaristas. O apoio da Manuela teve um peso muito significativo para a juventude e para as mulheres, porque a gente entende que esse é um momento de uma geração que tem uma responsabilidade inerente à nossa época, que a gente vai precisar muito de muita responsabilidade e mobilização social para que nos próximos anos a gente resgate a oportunidade, o nosso direito de sonhar, porque entendemos que a juventude só em Santa Catarina são mais de 12 mil jovens, isso que a gente tem notificado, né? Mais de 12 mil jovens que abandonaram a escola e trocaram, portanto, o papel e a caneta pelo chão de fábrica, porque não vê mais na educação uma oportunidade de se qualificar e ter melhores condições de vida. Então, tudo isso precisa ser transformado. E a Manu vem nessa pegada de ser uma grande líder da nossa geração, uma líder das mulheres, enfim, que mobiliza e que mostra que a violência política de gênero ainda é uma constante, por mais que o Brasil avance. A juventude que veio forte agora também na tua candidatura, te abraçando aí, né, candidata? Isso é um privilégio muito grande, assim, a gente poder falar com a juventude da responsabilidade que a gente tem para os próximos anos. Eu escuto muito, né, no lançamento da nossa candidatura,
tinha em torno de 400 jovens, né? É muita coisa, é muita coisa. A gente escuta muito, o jovem não se interessa na política, não se interessa por política, isso tem sido o grande problema da nossa época, enfim, e eu discordo muito. Só que, porque existem outras formas de fazer política, e os jovens têm tentado se identificar com isso, procurar como que se faz política. O que antes, quando eu era pequena, e aí a ausência do meu pai em casa, né, pela política, a minha mãe era presidente do PP Mulher, hoje ela é do meu partido, inclusive voltou de viagem, tô louca pra ir encontrar ela hoje. E a gente tinha muito isso do comício, né? Era uma coisa muito viva, né? Dos brindes, que hoje já não pode mais. Então, você usava brinquinho do partido, era bonequinho, era chaveiro, tinha o carro da Romana em Criciúma, tinha um monte de coisa. E hoje a política está transformada, a política com o avanço e do uso das redes sociais muito forte, isso aqui, né? O telefone virou uma grande ferramenta pra gente. E a juventude utiliza isso com muita força. E eu fico muito, muito feliz de poder contar com eles para nos ajudar, inclusive, a construir a nossa voz no Congresso Nacional. Então, enquanto ainda posso reivindicar meu lugar de jovem, porque ainda tenho 29, ainda vou reivindicar e levar essa voz da juventude para o Congresso Nacional, mas nunca fazendo isso sozinha, porque de projetos individuais a política está cheia e não é o que agrada a gente, porque eu não me sentiria confortável de votar em alguém que só pensa em si. Então, é nesse caminho que a gente está construindo. Candidato, falando dessa força da juventude, é inevitável falar sobre a força das redes sociais, né? Que é onde a juventude está mais presente e é uma grande ferramenta também na tua campanha. Como é que tu tens utilizado isso para poder, de fato, falar com quem está do outro lado da tela? Nath, direcionar para o público, né, definir exatamente com quem você está falando é muito importante na política. É claro que a gente se direciona para a juventude, especialmente nas redes, mas a gente não esquece do impacto que a reforma trabalhista, que a reforma da Previdência, que o congelamento em saúde e educação por 20 anos ocasionou na vida dos trabalhadores, na vida dos estudantes, portanto, na vida do nosso futuro do país, do que é o futuro da juventude. O uso das redes tem sido para a gente uma ferramenta de chegar em mais pessoas muito forte. Porque é dali também onde as pessoas, hoje em dia, você sabe, né? Você vai procurar um médico, vai procurar um profissional, feliz ou infelizmente, a gente vai no Instagram, vai no Facebook procurar, às vezes, ou como ele se posiciona, e aí passa ou pela política, ou pela abordagem de saúde que ele tem, ou pela abordagem técnica que ele tem, mas tudo isso passa por nós também, por ser pra gente uma grande ferramenta de facilidade, né? Como o Google e a gente usa muito o Google Leads também, Google Ads, aliás, então captando leads, captando contatos para falar com as pessoas, se comunicar com as pessoas. Portanto, o contato direto, ele, ainda que com a presença das redes, ele não é excluído. Então, a gente usa as redes para se aproximar das pessoas. Em Santa Catarina foram 72 mil novos títulos tirados só até maio desse ano para votar nas eleições. E eu tenho convicção de que é uma juventude que tirou o título para tirar o Bolsonaro, e é também com essa juventude que a gente vem falando. O Partido Comunista do Brasil é de 1962, então esse ano fez 60 anos, né? Até havia uma disputa no passado com o PCB, que era mais... Tem ainda, nós fizemos 100 anos. 100 anos. Mas oficialmente, digamos que a data que vale agora é 60 anos, mas tem essa briga realmente. E houve um momento da história do PCdoB ali, com a Ângela Albino, que o partido ganhou uma notoriedade estadual, enfim, fez deputada, depois fez César Valduga também deputado, enfim. Só que as alianças do PCdoB com o centro-direita, elas atrapalharam o partido, essa retomada hoje, né? Hoje o partido faz parte de uma federação com o partido de centro-esquerda, obviamente PT, PV. O que mudou de lá para cá, o pós-Ângela Albino aí como comandante do partido? Bom, é importante que tu traz isso, porque a Ângela foi pra gente e é ainda uma grande líder, né? Uma liderança que conquistou 88 mil votos nas eleições de 2014, e historicamente foi eleita a primeira suplente, né? Ficou de primeira suplente, chegou a assumir, ficou em torno de 1 ano e meio, 2 anos no Congresso, e foi tirada na época porque o titular da cadeira foi para votar o impeachment da Dilma, então ela foi tirada na época. Sandra, deixa eu voltar aqui para votar o impeachment e depois tu volta.
Então, eu tenho convicção de que as alianças que a gente fez à época, pragmáticas, como exigia o momento, foram fundamentais para o nosso resultado eleitoral, foram fundamentais para o momento, mas com certeza também nos levaram a outro lado, né? Nos distanciou do nosso povo. E tenho convicção de que esses últimos anos a gente fez bastantes reflexões que nos colocaram na condição de refletir que a frente ampla que a gente defendia lá atrás é uma realidade. Não à toa que as tão criticadas alianças que fizemos no passado com o Gelson Merizio foram apontadas por nós, e aí, a época, quando declarou o voto no Bolsonaro, era um acordo nosso, que a época não foi cumprido, mas que depois, agora, em 2022, quem diria que Gelson Merizio seria o grande articulador da chapa da Frente Democrática, da eleição de Décio Lima, governador, de Dário, senador, e hoje o grande articulador da manutenção da possibilidade de levar o voto popular ao Décio, ao Dário e as nossas candidaturas proporcionais. Então, eu costumo dizer que para nós, comunistas, que exercitamos aí, para nós é 100 anos, comemoramos 100 anos agora em Niterói, porque está muito pacificado isso com o PCB, comemoramos 100 anos em Niterói e pudemos ouvir os nossos grandes líderes que sempre disseram que essa é a reflexão que o PCdoB deixa para a gente mesmo, para nós enquanto jovens. Pragmatismo do momento, né, e a dialética que a gente costuma falar muito, né, o exercício da democracia, o exercício das conjunturas e das alianças que precisam ser feitas para superar o conservadorismo, para superar agora nesse momento o bolsonarismo, precisavam ser feitas no passado e precisam nesse momento, porque não há luta que não seja feita de maneira institucional. Eu sou da opinião que somente o povo na rua, sem representações institucionais, dificilmente a gente vai transformar alguma coisa. Eu sou da opinião que a gente vai precisar de muita mobilização social, de muita gente na rua reivindicando os nossos direitos, mas que a gente precise e busque também as nossas representações no Congresso, e, portanto, essas alianças foram pragmáticas à época, que hoje tem condições e diferenças muito grandes. Então, quem nos criticava lá atrás hoje está fazendo ponderações e tendo que abrir mão de muitas opiniões aí que são fundamentais para esse momento, para superar o bolsonarismo em Santa Catarina. Tá ficando